Há muito tempo atrás, nos confins do Ocidente, existia uma família de fiandeiras. Um pai, uma mãe, uma avó e 3 filhas. As mulheres passavam os dias a fiar e passavam das mais velhas para as mais novas. Fiavam fios de algodão, fiavam fios de seda, sabiam fiar fios grossos e fios finos, sabiam fiar fios egípcios. E aquelas mãos eram mágicas. O pai recolhia todos aqueles fios e os vendia. A vida, assim, foi passando, como conhecimento entre as irmãs. E quando a mais velha, que se chamava Fátima, completou 17 anos, o pai pegou o seu navio, encheu de linhas e fios e chamou Fátima para ajudá-lo no ofício de venda, mas também porque seria uma viagem agradável. E como ela começava a ficar velha, talvez encontrasse um noivo no meio do caminho. Eles prepararam durante dias aquela viagem. E quando o dia certo surgiu, os 2 embarcaram e partiram. O céu estava azul e tudo indicava que ia bem. As ondas batiam devagar e levavam o navio na direção certa. Mas quando entraram em alto mar, de repente, o céu se escureceu e uma paisagem negra surgiu. Os raios começaram a cair dos céus e naquela tempestade o navio foi jogado de um lado para o outro e de um lado para o outro, até que quando um raio caiu no meio do convés, o navio foi partido ao meio. Fátima e seu pai foram jogados e desmaiaram. Quando tudo se acalmou, Fátima acordou numa praia. Olhou em volta e não encontrou pedaços do navio, nem fios, nem pai. Sentou-se e chorou, porque não fazia nem ideia de como voltar para casa. Mas pouco tempo depois, uma menininha surgiu nas areias, corria à beira-mar e perguntou o que havia acontecido. Perguntou onde estava. E a menininha disse que elas estavam em Alexandria. Mas Fátima não fazia nem ideia de como voltar para casa. A menina pegou Fátima pelas mãos e levou até a sua casa. Chegando lá, ela conheceu um homem e uma mulher, os pais da garota. Era uma família de tecelãos. Eles teciam e faziam vários tipos de tecido. Tecidos resistentes, tecidos leves, tecidos rendados. A Fátima se apaixonou por aqueles tecidos. A menina pediu aos pais que abrigassem aquela moça e eles aceitaram. Os dias foram passando e Fátima começou a ajudar em casa, começou a aprender a tecer. A mãe a tratava como uma filha e ensinou todo o ofício. Mas Fátima nunca desistiu de voltar para casa e procurava toda vez que ia vender tecidos na cidade. Perguntava se alguém conhecia sua família, sem nenhum sucesso. O tempo começou a levar embora o que era ruim. E ser acolhida por aquela família foi muito especial. Certa vez, num domingo, Fátima foi com a menininha na praia e as duas se banharam e brincaram de jogar água uma na outra. Mas quando menos perceberam, um navio apareceu e aportou na praia onde estavam. Homens rudes desceram daquele navio e pegaram Fátima e a garota pelos braços. Eram mercadores de escravos. Os mercadores de escravos as acorrentaram e jogaram no navio.
Depois pegaram outras pessoas que estavam por ali e fizeram-nas de escravos. Jogaram todos dentro do navio e o navio partiu. O céu estava azul. Quando entraram em alto mar, o navio se distanciava e desaparecia no horizonte. Poucos dias depois, desembarcaram em Istambul. E lá em Istambul, todos os escravos foram colocados lado a lado, numa grande calçada. A Fátima ficou ali acorrentada e recebia de comer muito pouco, apenas o suficiente para não morrer. Durante 5 dias, ficou ali debaixo do sol e depois sentia o frio da noite, sendo exibida como um animal para venda. E quando quase todos os escravos já tinham sido vendidos, um homem apareceu. Era um homem alto, bem rude também. Olhava nos olhos dos escravos procurando os mais fortes e só tocava na cabeça daqueles que queria, levando quase todos os homens. Quando se retirava do lugar, olhou para trás, bem nos olhos de Fátima, e resolveu pegá-la também, como dama de companhia para sua esposa. Aquele homem tinha uma fábrica de mastros de navio e trazia mão de obra para a construção dos mastros. Os homens derrubavam árvores, lixavam e colocavam as medidas corretas nos mastros, enquanto a esposa do homem olhava e Fátima ficava ao seu lado a servi-la. Os anos foram se passando e, sem companhia, a esposa do dono da fábrica começou a ser confidente de Fátima e Fátima confidente dela também. As duas começaram a criar laços. Em pouco tempo, a relação escrava-senhora começou a desaparecer. Mas um grande carregamento de mastros foi perdido numa tempestade, porque aqueles eram mares perigosos. E perdendo uma grande quantidade de mastros, a fábrica começou a falir. Primeiro, venderam a mão de obra. Depois, algum maquinário. E quando percebeu, eles já não tinham mais nada. O dono de Fátima pensou em vendê-la, mas a sua esposa não queria se livrar da menina. Conversando, chegaram então a um acordo. Tentariam os 3 encabeçar a produção de mastros e começar novamente a vida. O homem ensinou para sua esposa e para Fátima todo o ofício. Ensinou-as a derrubar uma árvore, depois a lixar, colocar as medidas corretas e invernizar. E mesmo sendo uma produção modesta, que foi sendo feita vagarosamente, as coisas começaram a melhorar. O dinheiro começou a entrar e Fátima ganhou a sua liberdade por ter ajudado nisso. Mas sem ter para onde ir, continuou morando com eles, mas recebia parte dos lucros da loja. Tempos depois, vários mastros tinham sido feitos. O homem viajava para vender os mastros, e parte daqueles mastros eram de Fátima, então ela quis ir junto. Os 2 embarcaram no navio, que já estava todo carregado, e partiram. O navio se distanciou da praia, e quando chegou no alto mar, aquele céu azul desapareceu e um céu negro deu lugar. Fátima já conhecia aquilo. O navio começou a ser jogado de um lado para o outro e de um lado para o outro. Depois, um raio caiu bem ao lado do navio, não partindo no meio, mas virando e jogando todos os mastros no mar. Fátima se agarrou a um mastro e ficou à deriva durante uma noite inteira, até desmaiar. E quando acordou, estava novamente numa praia. Na praia,
olhou em volta e chorou, porque o seu destino era cruel. Não havia estabilidade alguma. Quando a felicidade chegava perto, a infelicidade a tomava como um agarrão. Chorando, o seu soluço foi ouvido bem longe e soldados vieram. Foi aí que ela descobriu que estava na China. Agarraram-na pelos braços e levaram para o imperador. Lá ela se ajoelhou. E o imperador olhava com certo encanto para Fátima. As pessoas cochichavam umas com as outras, até que um conselheiro se aproximou e contou a história. Dizem, lá na China, que existe uma profecia. Uma mulher estrangeira apareceria, e essa mulher saberia fazer uma tenda, e essa tenda traria grande glória para o reino chinês. Perguntaram a ela se sabia fazer a tenda, mas Fátima nunca tinha feito uma tenda. Ela sabia tecer, ela sabia fiar, ela sabia construir mastros. Mas o que é uma tenda? Uma tenda é um mastro com um tecido amarrado nas pontas. Percebendo isso, Fátima disse que sim, faria a tenda. E mandou que trouxessem cordas grossas. Lá, as cordas, elas eram feitas de pedaços de palhas. E essas cordas se desfaziam muito facilmente. Fátima então pediu algodão e fiou muitos fios, muito finos de algodão. Depois, cada fio foi trançado. Depois, cada trança foi trançada. E novamente, cada trança foi trançada, fazendo assim uma grande corda náutica. A Fátima fez a corda mais resistente que existia ali. Depois, ela pediu um grande pedaço de lona. Mas na China, eles não usavam lona, usavam cetim ou usavam seda. Fátima, então, novamente pediu fios. Depois, teceu uma grande lona. Por fim, ela pediu um mastro. Lá eles usam bambu. E o bambu se arrebenta muito fácil com o vento. Levaram-na, então, à floresta. E na floresta ela derrubou uma árvore. Lixou, invernizou e fez um grande mastro. Ergueu o mastro, encaixou a lona e amarrou-a no chão, fazendo uma gigantesca tenda. Os chineses foram à loucura. Ela fez não só uma, mas várias. O exército chinês se abrigou nessas tendas e graças a isso venceram a guerra. A Fátima foi colocada novamente à frente do imperador e perguntaram o que ela queria. E ela, que enfim entendia o seu destino e já seguia apaixonada pelo filho do imperador, pediu a mão do príncipe em casamento. E teve a mão do príncipe em casamento. Assim, um dia o príncipe virou rei e a princesa imperatriz. A imperatriz que sobreviveu a muitos naufrágios, que sobreviveu à escravidão, mas que só teve sua glória porque antes teve que aprender muita coisa. O senhor vai ser expulso. Eu vou tentar. Pronto. Vou tentar não, eu vou conseguir. Eu aprendi isso no coaching. A ponteação de história. Tudo bem, Rafa?
Agora você precisa que Parou? eu sente aqui, porque me alegra vocês. Nossa, é mesmo. Verdade, hein? Foi uma... Foi providencial. Estamos só... Foi? Para lá, ainda apaga essa...